Vamos lá, Arnaldo. Pronto? Pronto. Paisylana Studios apresenta Contos do Porão. Olá, Arnaldetes do meu Brasil! Está começando mais um episódio de Contos do Porão. Estava com saudades de vocês. Mas, antes de começarmos, temos um aviso. Ao que parece, o YouTube não tem notificado nossos vídeos para todos vocês. Por isso, pedimos para checarem se o sininho está ativado e se está para todos os vídeos. De qualquer forma, sempre avisamos no nosso Instagram quando sai um episódio novo. Considerem nos seguir por lá para saberem e para interagirmos melhor. Recado dado. Qual o conto de hoje, Fantoche? Fantoche? O que está fazendo parado aí que não me responde? Morreu? Fantoche? Não, idiota. Estátua. Entendi. Ai, Arnaldo. Você nunca brincou de estátua? Tá, vai. Deixa pra lá. O episódio de hoje contará a história de Arthur e Lily, dois demonólogos. O quê? Monólogos. Poxa! Bem, eles são contratados para investigar um possível caso de uma entidade que tem sumido com pessoas em uma casa cheia de estátuas. Deviam fazer uma estátua de Arnaldo no estilo greco-romano. A estátua se chamaria Arnaldo o Incrível. Enfim, fiquem agora com mais um episódio de Contos do Porão. Lily apressava Arthur para entrar no carro. Os dois tinham uma viagem a trabalho de algumas horas. Arthur chegava arrastando uma mala pesada. Nela, continha vários instrumentos que apenas alguém com sua profissão veria sentido nelas. Lily pega a mala com facilidade e a joga no carro. Arthur revira o olho ao ver Lily o encarando como quem dizia: "Tome tenência." Os dois entram no carro e partem para uma cidade no interior. Horas depois de viagem e muitas paradas por conta da incontinência urinária de Arthur, o casal finalmente chega ao seu destino e são atendidos prontamente. Arthur parecia inquieto. O cliente, reparando, preocupa-se, mas Lily rapidamente pergunta onde ficava o banheiro e explicava a situação de Arthur ao homem. O cliente do casal explicava sobre o caso para Lily, no que Arthur voltava. Sua família havia comprado uma casa e todos nela pareciam ter desaparecido misteriosamente. Alguns relatos de vizinhos diziam que a casa tinha um ar pesado e que acreditavam haver algo maligno ali, como se espíritos ou até mesmo demônios morassem lá. Intrigados, o casal decide checar a casa. Ronald, o cliente, agradece
e os leva até a casa. Chegando ao local, os três podiam sentir algo diferente no ar realmente. O Sr. Harris, um dos vizinhos, se aproxima de Ronald, que o cumprimenta e pergunta se o casal estava ali para morar na casa. E Ronald explica que não, que aqueles eram os famosos demonólogos locais, Arthur e Lily Silva. O casal pede por mais informações sobre os relatos de presença demoníaca, e Ronald confirma. Dizia que em poucos dias, as pessoas que arrendavam a casa ou tentavam morar lá, simplesmente sumiam. Ficavam apenas as estátuas medonhas na estufa nos fundos da casa. O casal agradece e rumam para dentro. Ronald despede-se do Sr. Harris e antes de entrar, tem a impressão de ver uma estátua no andar de cima, próxima à janela. Ela parecia olhar diretamente para Ronald, que engole a seco e esfrega os olhos. Quando olha novamente, não havia nada. Arthur e Lily inspecionavam a casa toda. Porém, nada era captado por seu equipamento. Aparentemente, a casa era uma casa normal. Ronald olhava confuso para os lados. Um tanto sem graça, ele jurava de pés juntos que o que ele contara era verdade. Arthur pede para que Ronald se acalmasse e que era normal os equipamentos não encontrarem nada no primeiro momento. Lily diz que seria interessante que ficassem na casa pelos próximos dias, pois muitos espíritos e demônios preferiam agir à noite, e pergunta se estava tudo bem para ele. Ronald diz que por ele tudo bem, mas que estariam por sua conta e risco. A noite se aproximava, quando Ronald deixava Arthur e Lily na casa. A estufa nos fundos chamava a atenção de Ronald. Ele nota que a porta estava aberta e estranha. Ronald se aproxima da porta, perguntando se havia alguém ali, mas nenhuma resposta era obtida. Ele fecha a estufa e, ao virar-se, é surpreendido por uma estátua de anjo. Parecia uma estátua grega. Ele dá uma pequena risada e se pergunta como ela havia parado ali. Ao virar-se para guardar a estátua novamente, sente algo tocar seu ombro. Lily preparava o café da manhã, enquanto Arthur estava no banheiro. Quando seu companheiro adentra a cozinha e lhe dá um beijo, Lily chama a atenção de Arthur. Ela aponta para a estátua de um anjo cobrindo os olhos com as mãos e pergunta a Arthur se ela já estava ali quando chegaram. E Arthur diz acreditar que sim, pois estátuas não se mexiam. Ao menos, ele não conhecia nenhum espírito ou demônio que possuísse estátuas. Lily dá uma leve risada concordando com ele, e em seguida, senta-se com o marido para o desjejum, sem notar que a estátua agora se encontrava virada de frente para a janela, com os olhos entre os dedos na cara, como se os espiasse. Os dois passaram o dia na casa. Tudo acontecera como um dia qualquer, até que a noite chegou. Arthur estava no banheiro resolvendo seu problema. Lily assistia a TV, enquanto escuta um barulho vindo do andar de cima. Ela sobe as escadas e vê a porta de seu quarto entreaberta. Ao entrar, toma um grande susto. A estátua de um anjo estava parada diante dela. Recuperando-se do susto, Lily bate a porta do banheiro, dizendo que aquilo não havia graça nenhuma. Arthur responde dizendo não saber sobre o que ela falava, mas Lily não acredita nele e diz para ele livrar-se da estátua e descer-se logo. A novela estava quase acabando quando Lily notara o sumiço do marido. Ela escuta um barulho e olha, porém, nenhum vestígio. Pergunta se era Arthur fazendo graça. Nenhuma resposta. Novamente, um barulho, como se algo se aproximasse. Ao olhar, ela salta do sofá. A estátua do anjo estava quase em cima dela. Dessa vez com uma feição diferente, mais ameaçadora. Assustada, Lily corre gritando por Arthur. Ela sobe as escadas, entrando no quarto novamente, mas nada de Arthur. Era como se ele tivesse desaparecido.
Ao virar-se, ela nota que a estátua estava no andar de cima novamente. Esconde-se atrás da porta e observava gradualmente. A cada espiada, repara que a estátua parecia mais perto. Era como se toda vez que não olhava para ela, a estátua se mexia. Nunca vira nada parecido antes. Lily, então, tranca-se no quarto e pensa em sair pela janela, mas é surpreendida com outra estátua do lado de fora. Sem saber o que fazer, seu telefone toca. Ela atende e a pessoa do outro lado da linha diz para que ela se abaixasse. Quando ela o faz, fecha os olhos e fica agachada por um instante. Notando que tudo parecia mais calmo, Lily finalmente abre os olhos e vê as duas estátuas de anjo paradas, uma de frente para a outra. Ela movimenta-se para o lado e as observa, estranhando tudo aquilo. Era como se as estátuas nunca tivessem se movido. Ela toca nelas. Pedra. O telefone toca novamente, dizendo para olhar pela janela. Ela vê o Sr. Harris, o vizinho, e ele diz para sair dali o quanto antes. Lily o faz. Nota um grande movimento das estátuas atrás dela. No entanto, o Sr. Harris entra na casa no instante em que Lily chegava à sala de estar e puxa uma corda. A casa estava toda equipada com espelhos. As estátuas haviam parado. Eram apenas estátuas novamente. Sem entender nada, Lily vai até a casa do Sr. Harris, que se desculpa com ela. Ele conta que havia aberto a estufa nos fundos da casa, que ele era o responsável por libertar os anjos lamentadores. Lily continua confusa. Ela pergunta o que havia acontecido com seu marido. O Sr. Harris explica que ele havia morrido. Não pelos anjos. Os anjos não matavam ninguém. Ele havia morrido de causas naturais, anos atrás. Ainda mais confusa, Lily começava a acreditar que o Sr. Harris era louco. Notando o semblante no rosto de Lily, o Sr. Harris entrega-lhe uma carta. Era a caligrafia de Arthur. Lily fica chocada com o que lia. Na carta, Arthur diz que Harris era seu neto, que quando ele saiu do banheiro, foi surpreendido pela estátua e que, como num piscar de olhos, já não estava mais em seu tempo. Ele havia ido parar no passado. Passou anos pesquisando a respeito de uma maneira de voltar para seu tempo, para Lily. Harris comenta que seu avô Arthur nunca a esquecera e que, junto de sua avó, Arthur pesquisou incessantemente por uma forma de voltar, mas nunca a encontrou. Descobriu sobre os anjos lamentadores, que eles não eram espíritos, nem mesmo demônios. Eram seres de outro planeta, seres presos em corpos de pedra e que cobriam seus rostos, pois se fossem vistos, mesmo que por alguém de sua raça, viravam pedra. Os anjos, ao tocarem suas vítimas, as enviavam para o passado, criando uma energia cósmica entre eles, e se alimentavam delas, à medida que a vítima recomeçava sua vida. Harris finaliza dizendo que Arthur foi muito feliz, mas que uma parte dele sempre se manteve com Lily, e ao fim de sua vida, preparou Harris para aquele momento. Tudo deveria ocorrer conforme suas orientações, e Harris dedicou sua vida toda para aquele instante, mesmo não entendendo bem tudo aquilo. Ele diz que só for entender no momento em que vira Lily e Arthur. Vocês voltaram? Jesus! Essas estátuas de anjos estão mais para anjos caídos, ó! Fica aqui uma lição. Quando virem a estátua de um anjo, não tirem os olhos dela por nenhum instante. E na primeira oportunidade, corram para suas vidas. Ai, Arnaldo. Você não existe, cara. Ora, controle-se, Futoshi. Eu sei que sou demais, mas tenha compostura, sei? Bom, por hoje é só. Digam aí nos comentários o que fariam se deparassem com um anjo lamentador na sua frente. Se curtiram esse vídeo,
deixem seu joinha para fortalecer o canal. Compartilhem com seus amigos amaldiçoados. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!